Neste vídeo vamos criar um questionário utilizando o Google Forms. Portanto, vamos ter que entrar no Drive ou através da nossa conta de e-mail ou então através de logo diretamente para o Drive. Eu vou aqui, entrei na minha conta, onde pretendo fazer o formulário, vou aceder ao Drive e agora vou buscar os formulários. Portanto, vou aqui para a opção mais, formulário do Google, e vou utilizar um formulário em branco. Por defeito, ele vai buscar sempre este tema. Nós podemos mudar logo à partida o tema, podemos configurá-lo no início ou então podemos configurar mais tarde. Eu vou personalizar então o tema, carregando ali na paleta. Para escolher um tema diferente, tenho que ir aqui à opção escolher imagem. Podia só alterar o cabeçalho, colocando uma imagem, através de carregar uma imagem, ou ir às fotos e ir buscar uma imagem para colocar em cabeçalho. Mas vou optar por escolher, por pôr um tema. Portanto, ele apresenta várias opções, mas dentro deste que já está aqui selecionado por defeito, eu vou buscar para fazer o meu formulário, e neste caso vou aqui buscar este. Portanto, depois, posteriormente, ainda posso escolher a cor do tema, de acordo com aquilo que mais me agradar. Vou buscar aqui este mais escuro e ainda posso escolher a cor de fundo. Depois também posso escolher o tipo de letra, vou escolher o formal e já tenho, digamos que o ambiente, o aspecto visual do formulário feito. A seguir vou, digamos que, transformar o meu formulário num questionário, ou seja, onde eu possa lhe atribuir cotações. E para isso, voltando atrás, vou fechar. Portanto, onde é que eu faço isso? Tenho que ir às configurações. Aqui na rodinha, carrego, é onde eu posso configurar todas as hipóteses que eu quero dar ao meu questionário. Portanto, para o transformar o formulário num questionário, tenho que selecionar questionários e tenho que clicar este botão, porque ligando é que me permite atribuir valores às perguntas e permitir uma classificação automática. E depois ainda posso configurar estas questões. Por exemplo, publicar a classificação imediatamente após o envio ou manual, portanto, após a revisão. Quando se colocam questões de resposta aberta, é importante haver uma correção manual, porque por vezes as questões corrigidas de forma automática, as questões abertas, podem gerar dúvidas, porque a forma de escrita pode ser modificada através das vírgulas, a forma como se constrói a frase, etc. Ainda podemos dizer se o inquirido pode ver as perguntas erradas, as respostas corretas ou os valores em pontos. Se permitirmos que ele veja estas opções. Pronto, isto é aqui nos questionários. Depois, na apresentação, se lhe enviamos um link para enviar outra resposta, ou seja, isto é dar hipótese de responder mais que uma vez ao questionário. Se queremos que as perguntas sejam colocadas de forma aleatória ou seguidas, e ainda se pode ver a barra de progresso do teste. Portanto, eu vou só deixar esta opção aberta, não vou colocar questões de ordem aleatória, porque é a minha opção, e também não permite enviar outra resposta. Depois aqui no geral, de forma, portanto, é assim,
tem que, desta forma, recolhe-se os endereços de e-mail. Mesmo que nós não colocássemos aqui esta hipótese, ou limitar a uma resposta, eles imediatamente tinham que iniciar a sessão no Google. Portanto, obrigatoriamente punha logo esta opção. Aqui a questão dos recibos de resposta é portanto, quem responde ao questionário se irá receber logo imediatamente um e-mail com as respostas que deu no seu questionário. Ou ligar esta opção, pode o inquirido pedir um recibo de resposta, ou então ele recebe automaticamente mesmo que não peça. Tem estas duas opções. Ainda não convém restringir os utilizadores a um determinado domínio, porque se nós enviarmos o questionário, por exemplo, no caso dos alunos que não pertencem ao domínio do agrupamento, porque por norma têm uma conta de e-mail, Gmail, e não associada ao domínio do agrupamento, se nós restringirmos isto, eles depois não podem responder ao questionário. E ainda, se permite editar após enviar ou ver gráficos de resumo e resposta de texto. Isto quando são testes para avaliação, não convém ligar estas duas opções, porque senão eles depois podem ver o que foi feito anteriormente. Portanto, editar após enviar também não, senão ele dá-lhe várias hipóteses de poder editar e de enviar. Portanto, está configurado e agora vou começar por fazer o meu teste. Vou fazer um teste simples, vou fazer sobre a evolução na internet, uma coisa com perguntas muito simples. Quando carrego aqui, automaticamente, como eu já escrevi o título do questionário, ele coloca-me aqui. Posso mover depois o formulário para uma determinada pasta. Por exemplo, se eu quiser criar uma pasta onde colocar todos os formulários, posso fazê-lo. Carregando aqui, vou criar aqui uma pasta, formulários. E ativo e depois faço mover para aqui e ele automaticamente vai lá ficar armazenado. Também eu podia marcar com uma estrela e era mais fácil encontrá-lo no menu do Drive. A seguir vou começar por fazer, portanto, a primeira questão. Esta descrição do formulário pode-se colocar ou não, normalmente coloca-se para dar informação acerca do que é o questionário, os objetivos do questionário, etc. Pronto, a primeira questão que eu vou colocar não é bem uma questão, mas sim vou colocar um vídeo. Vou colocar um vídeo de introdução. Eu já tenho o vídeo, já o tinha procurado antes na internet, mas podia pesquisar aqui sobre um determinado título. Eu pesquisei acerca da evolução da internet, fui buscá-lo e agora vou aqui pesquisar e ele imediatamente vai-me buscar. Portanto, está selecionado, carrego para selecionar e aqui está digamos um vídeo que vai ser a introdução, portanto, ao meu teste. Posso pôr aqui ao centro. A seguir vou colocar a primeira questão.
E vou colocar uma questão de resposta curta. E a primeira questão que eu vou colocar é o que é a internet. Pronto, como eu já tinha referido, portanto, eu não vou pôr agora as questões obrigatórias para que possa visualizar o vídeo, visualizar o questionário sem ter que estar a percorrer todas as questões e a responder. E aqui posso optar por ir ver, e o que é que me mostra esta caixa? Pode-me apresentar uma descrição e ainda pode apresentar o texto para termos de configuração. Por exemplo, a internet é, se a resposta fosse um número, nós limitávamos só logo esta questão a dizer que era um número. Se nós dissermos que é um texto, e o que é que este texto contém, o número de caracteres, podemos pôr uma mensagem de erro personalizada, claro, por exemplo, começassem a escrever números onde tinham que escrever texto, ou então ainda pode ser o comprimento, o número de caracteres, uma expressão, etc. Portanto, tem todas estas opções. Portanto, eu vou colocar texto. Nós, inclusivamente, podemos, se não tivéssemos ligado estas opções, vamos aqui, voltando atrás, que eu não expliquei. Portanto, aqui nós podemos, nas chaves de respostas, dar 2 ou 3 respostas que consideremos corretas, mas como eu já referi anteriormente, a escrita do texto pode ficar comprometida as respostas, visto que as respostas corretas podem ser dadas de muita forma e a forma de escrita também influencia a forma como a pergunta vai ser corrigida de uma forma automática. Portanto, convém haver sempre uma correção manual. Eu até nem vou colocar aqui. Pronto, a minha resposta da resposta curta já está feita e a seguir vou colocar vou fazer uma nova pergunta e esta pergunta vai ser de escolha múltipla. Vou pôr várias opções. Ok? E assim ainda posso, se eu quiser incluir por exemplo, uma imagem, carregando, ir buscando ao computador, ao Google Drive, etc. Ou então pesquisando, que é o que eu vou fazer. É o que aparece. Portanto, não aparece nada que me interesse, vou só pôr internet. E neste caso vou buscar esta imagem, faço inserir. É só para dar mais, posso pôr mais pequena. Ainda posso, quando eu desmarco, aparecem aqui os 3 pontinhos, onde eu posso dizer onde é que quero a minha imagem. Por exemplo, se eu quero alinhar à direita, ao centro, etc. E ainda lhe posso incluir uma legenda, se quiser.
Depois, aqui está, elas estão sempre a ficar obrigatórias, eu estou a retirar, mas depois vou pô-las no fim. E agora vou dizer, ainda tem aqui a opção que nós podemos pôr uma descrição e podemos pôr, portanto, as opções da resposta múltipla sendo ordenadas aleatoriamente. Pronto. E ainda podemos trabalhar com secções nestas perguntas, ou seja, com base na resposta que o inquirido dá, nós podemos direcioná-lo numa determinada direção do questionário. Neste caso eu não vou pôr, vou só pôr esta opção. E agora na chave de respostas vou dizer qual é a resposta correta. Posso atribuir então os pontos, que ainda não atribuí. Posso ir aqui, por exemplo, pontos. Aqui estou a inventar, não estive a fazer contas para isto. E agora vou continuar a fazer o meu teste. Vou acrescentar mais uma pergunta. E neste caso vou fazer uma pergunta pendente. A pergunta pendente é idêntica à de escolha múltipla, no entanto, não aparecem todas as opções, é feita uma escolha pendente. Neste caso, eu vou fazer a seguinte questão. E então, aqui vou também pôr uma imagem, vou fazer uma pesquisa e vou procurar, por exemplo, browsers. E está aqui uma imagem que diz tudo. Vou buscar esta, inserir. Uma imagem de vários browsers. Ok. E agora vou colocar as minhas chaves de respostas. Vou também atribuir uma cotação. Vou dizer qual é o correto. Concluído. E esta também já está. Vamos ver agora como é que está a aparecer o formulário. Para isso vou aqui ao pré-visualizar e, portanto, há logo a aparecer para responder às questões. Depois está aqui uma pergunta sem título que devo ter posto e não verifiquei. Depois temos o nosso vídeo. Temos a internet para responder a resposta curta. Depois a escolha múltipla. E temos ainda a pendente, tá bom? Para responder. Continuando, vou voltar novamente ao modo edição. E aqui está a tal pergunta sem título, que está logo aqui no início. Eu vou movimentá-la cá para baixo.
que eu posso fazer. E agora vou fazer uma pergunta de uma caixa de verificação. Já tinha feito escolha múltipla, caixa de verificação. Para fazer a caixa de verificação, esta é idêntica à escolha múltipla. No entanto, aqui, quem responde ao questionário pode dar mais que uma hipótese de resposta, ou seja, há mais que uma resposta correta. Portanto, vou colocar então a questão. E agora vou colocar quais as que estão, portanto, corretas. Portanto, aqui neste caso são estas duas, que são as respostas corretas. Posso também atribuir aqui mais pontos. E já tenho a minha questão da caixa de verificação. Agora vou